Lar de Frei Luiz apresenta a palestra que você não assistiu. Gostaria de agradecer a presença do nosso irmão Alexandre Moreira Almeida. Muito obrigado. Alexandre é professor titular de psiquiatria e diretor do Núcleo de Pesquisas e Espiritualidade e Saúde da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora, a UFJF. Ex-coordenador das seções de espiritualidade e psiquiatria das associações Mundial e Brasileira de Psiquiatria. Alexandre vai nos falar sobre a ciência da vida após a morte, este livro de sua coautoria, e que estará à venda na livraria logo após ele terminar a palestra. Eu sei que ele tem um compromisso às 14 horas. Logo após terminar a sua palestra, ele irá se dirigir à livraria para que aqueles irmãos que quiserem adquirir o livro possam autografá-lo. Bom, Alexandre, mais uma vez, muito obrigado. É um prazer tê-lo em nossa casa. O microfone é seu, fique à vontade. O Alexandre foi trazido aqui pelo professor Paulo Rizinski, que está aqui à mesa junto de nós aqui. Aqui eu agradeço também a presença aqui. Primeiramente, um bom dia a todos. É um prazer, é uma satisfação estar aqui no Lar Frei Luiz, que eu já conheço, de ouvir falar há muito tempo, e estou tendo a oportunidade pela primeira vez de visitar a obra, conhecer um pouco todo o trabalho que vocês fazem. Eu queria realmente dizer que fiquei muito impressionado de ver o tamanho, as dimensões, tantas pessoas envolvidas, e agradecer então a oportunidade de estar aqui com vocês, agradecer ao Paulo, toda a coordenação da casa, pela oportunidade de conversar um pouquinho com vocês. Muito bem. Então, nós vamos agora apresentar, como já foi comentado, dar um panorama inicial sobre esse livro que acaba de sair, que se chama Ciência da Vida Após a Morte. Se tem uma coisa que toda tradição religiosa e espiritual na história da humanidade tem, é a crença que existe alguma coisa que vai além dessa matéria, por isso nós definimos a espiritualidade como a relação, o contato, a crença que existe uma dimensão transcendente, espiritual, que vai além da matéria. Isso está no budismo, hinduísmo, cristianismo, todas as tradições indígenas brasileiras vão ter essa ideia de que existe alguma coisa que vai além desta matéria. De um modo geral, a ideia é que existe Deus, espíritos ancestrais. E uma outra crença central ligada a isso é justamente a crença de que nós somos alguma coisa além da matéria e que nós sobrevivemos a algum tipo de vida após a morte. A mente, a consciência, a alma, o espírito sobrevive após a morte. Por outro lado, é interessante que no ambiente acadêmico, intelectual, se disseminou uma ideia de que esta crença, que existe desde que o ser humano é ser humano, há dezenas de milhares de anos atrás, ela seria fruto de algumas distorções. Uma delas, um mecanismo de defesa. Por exemplo, a ideia de que, na realidade, não existe vida após a morte, nós somos apenas esse corpo físico, a vida não tem sentido, não tem propósito e morreu, acabou. Essa é a ideia materialista que nós chamamos, ou fisicalista. Mas, segundo algumas teorias, a ideia de que nós acabamos com a morte, acaba tudo, as pessoas não teriam capacidade, maturidade para encarar isso. Então criam escapes, mecanismos de defesa. Então fantasiam que existe Deus cuidando de nós, fantasiam que existe vida após a morte. Então, para muitos autores, a ideia de vida após a morte seria um mecanismo de defesa. Mas alguns falam, mas não posso ter mecanismo de defesa. A pessoa vê, o médium vê coisas. Numa experiência de quase morte, a pessoa se vê fora do corpo. Numa pessoa que está falecendo, ela vê o parente que veio buscá-la, já falecido que vem buscá-la. Aí se diz, então pode ser alucinações. A pessoa, no seu próprio cérebro, na sua imaginação, ela cria, ela fantasia essas
questões. Hoje também se fala muito de distorções cognitivas, a pessoa começa a atribuir significados espirituais a coisas que são meramente casuais. É verdade que essas explicações, mecanismos de defesa, alucinações, distorções cognitivas, podem realmente acontecer e muitas vezes acontecem mesmo. A grande pergunta do ponto de vista científico é o seguinte: será que isso explica todos os fenômenos alegados espirituais ou não? O problema é que muitas vezes muitos cientistas estão comprometidos com uma visão materialista da realidade. O que quer dizer isso? O que é o materialismo? É a ideia de que tudo que existe no universo é matéria, são partículas ou forças físicas. E se eu acredito realmente que tudo o que existe são partículas ou forças físicas, quando alguém tem uma experiência espiritual, quando alguém refere algum contato, alguma percepção não material, transcendente, a pessoa se vê obrigada a explicar destas formas. Necessariamente tem que ser mecanismo de defesa, alucinação, etc. Mas aí vem uma outra questão. E se efetivamente essas experiências espirituais que eu acabei de falar, uma experiência de quase morte, uma visão, uma aparição, etc., não forem percepções de uma real dimensão transcendente espiritual da realidade? E isso pode ser perguntado cientificamente. Por quê? Existe uma outra perspectiva, além da perspectiva materialista. É possível dizer que além da matéria existe um outro aspecto da realidade, do universo, que seria a mente, a consciência ou o espírito. Então haveria uma interação desses dois aspectos do universo, da matéria e da consciência. E isso não é superstição. Nós chamamos isso de um naturalismo expandido. Muito bem. Então, e é esse o papel que a gente está levantando, essa possibilidade, né? Ou seja, de que essas experiências sejam realmente um contato com essa realidade, esse ponto central. E tem um outro dado muito interessante também, que as pessoas muitas vezes equivocadamente imaginam. Isso é um dado interessante. Mesmo no ambiente científico, mesmo no ambiente intelectual, há muitas afirmações, há muitas crenças disseminadas que na realidade não se baseiam em pesquisas sérias, são opiniões. Como, por exemplo, essa primeira que eu falei, que todas as experiências espirituais podem necessariamente ser explicadas apenas por fatores psicológicos ou biológicos. Uma outra crença também falsa, que muitas vezes a gente aprende no ambiente acadêmico ou no meio intelectual, é de que a crença em vida após a morte está desaparecendo hoje em dia. Com a modernidade, com o desenvolvimento intelectual, desenvolvimento educacional e científico, ninguém mais acredita em vida após a morte, e mais, que quanto mais você tem maior escolaridade, menos você acredita em vida após a morte. E eu vou mostrar alguns dados aqui rapidamente. Eu estou fazendo um preâmbulo que eu vou chegar daqui a pouco nos casos, na investigação mais interessante. Estou só preparando o terreno. Um segundo ponto, então, as evidências mostram que na realidade isso não é verdade. Na maioria dos países no mundo, a maioria das pessoas acredita em vida após a morte. Entre os países mais populosos do mundo, os 10 países com maior população no mundo, apenas China e Rússia têm menos de 60% que acreditam em vida após a morte. Sendo que China e Rússia, por décadas, têm ou tiveram governos que suprimiram as crenças espirituais e religiosas. E mesmo na Europa Ocidental, onde está a Alemanha, a França, a Inglaterra, Portugal, etc., uma das áreas mais desenvolvidas, provavelmente a mais desenvolvida socioeconomicamente no planeta, com maiores níveis educacionais, apenas 40% dizem que quando morre, acabou, que não há vida após a morte. Ou seja, mesmo lá, a maior parte das pessoas acredita em vida após a morte. E tem um outro dado muito interessante que as pessoas de modo geral não sabem, ao contrário do que se imagina também. Há estudos no Brasil, França e Rússia, que quanto mais escolaridade a pessoa tem, mais crença em vida após a morte a pessoa tem. Ao contrário do que se imagina. Indivíduos com escolaridade universitária acreditam mais em vida após a morte do que indivíduos sem essa escolaridade. Então, alguma coisa começa a ficar esquisita, mostrando que não é bem assim que a coisa acontece.
E tem um terceiro ponto interessante também, porque muitas vezes se disseminou a ideia que crenças religiosas, espirituais em vida após a morte seriam causas de neurose. A pessoa seria neurótica, reprimida, teria mais depressão, seria mais infeliz, seria etc. E na realidade também são teorias que disseminaram muitas vezes no século XX e que as pesquisas mostram que são falsas também. Especificamente sobre a crença em vida após a morte, há impactos bem claros, há várias pesquisas nesse sentido, sobre a saúde mental das pessoas. Há menores níveis de ansiedade, maior satisfação e qualidade de vida, aqui material, naquelas pessoas que acreditam em vida após a morte. E mesmo a questão do suicídio, porque afinal de contas, o suicídio é uma atitude de desespero numa pessoa que está sofrendo e quer acabar com este sofrimento. E acha muitas vezes que se matando ela morre, desaparece com tudo, não vai morrer, não vai sofrer mais. Se a pessoa percebe ou acredita que existe vida após a morte, e a maioria das tradições espirituais dizem não só que existe vida após a morte, como que o suicídio vai gerar sofrimento após a morte, isso tende a diminuir. E há estudos mostrando, há um estudo seguindo quase 20 mil pessoas por mais de 10 anos, e as pessoas que acreditavam mais em vida após a morte, ao longo dos 10 anos, elas morreram menos 30% de suicídio. Então há um impacto grande, inclusive há um impacto na visão de mundo. Por exemplo, as pessoas que acreditam em vida após a morte têm menos crença no mundo cínico e que o negócio é cada um levar vantagem, ninguém quer ajudar nunca ninguém. E essa visão de um mundo cínico, que não tem justiça, todo mundo quer levar vantagem simplesmente, essa visão gera mais sintomas depressivos e ansiosos. E quem tem crença em vida após a morte acredita menos nessa visão cínica do mundo, acredita mais no mundo justo e com isso, tendo menos depressão e ansiedade. Então, nós demonstramos aqui, basicamente, que essas crenças são muito prevalentes, todas as culturas, não é propriedade de nenhum grupo cultural religioso. Sempre existiu crenças em vida após a morte, e prevalente na população. Ainda continua muito prevalente, e ao contrário do que se imagina, é mais comum em pessoas de maior escolaridade. E terceiro, que impacta a saúde mental das pessoas, de um modo geral positivo, ao contrário também do que se dizia muitas vezes. Mas nada disso prova que isso é verdade, né? Quer dizer, é uma crença prevalente, importante, tudo mais, mas não necessariamente que ela seja verdadeira. E é justamente nesse sentido que a gente vai trabalhar, que é o tema do nosso livro, em que eu, Alexander, que sou professor de psiquiatria na Federal de Juiz de Fora, o Humberto Schubert Coelho, que é professor de filosofia na Universidade Federal de Juiz de Fora, e a Mariana Costa, que também é psiquiatra da Federal do Rio Grande do Sul. Nós tivemos um trabalho ao longo de um ano, embora nós já trabalhamos há mais de 20 anos com esses temas, ao longo de um ano nos reunimos para revisar o que existe de pesquisa científica sobre vida após a morte. O que os cientistas trabalharam sobre isso. E uma coisa muito interessante, a maioria das pessoas no ambiente científico, no ambiente religioso e na população em geral não sabem que tem mais de 150 anos de publicações científicas, acadêmicas, sobre o tema. Não só isso, muitas das melhores mentes na filosofia e na ciência se dedicaram ao tema e ainda se dedicam. Justamente para trabalhar nisso, nós fizemos então uma revisão do que existe sobre isso. E fizemos uma revisão curta de 100 páginas para a pessoa ter uma visão geral e publicamos inicialmente em inglês na principal editora científica do mundo hoje, a Springer Nature, justamente para trazer para o ambiente acadêmico esse conhecimento. E estamos agora, lançamos agora em português o livro para ter um acesso. E o interessante é que o livro foi escrito e publicado numa editora acadêmica, mas ele é aberto, escrevemos de tal forma que ele seja acessível para não cientistas, para a população em geral, para as pessoas como um todo. E justamente a gente fez bem curtinho, de 100 páginas, e quem quiser aprofundar, tem 350 referências bibliográficas acadêmicas científicas para quem quiser aprofundar. Então, cada frase, às vezes, tem 2, 3 referências, quem quiser aprofundar. Bom, então vamos chegar agora a esse conteúdo, então, ou seja, qual é a evidência científica que existe sobre a vida
após a morte. Muito bem. Antes de falar da evidência, na realidade, eu vou comentar um outro ponto. Muitas vezes, no ambiente científico e mesmo no ambiente intelectual, as pessoas têm uma ideia de que já teria sido provado que só existe matéria, que só existe materialismo, e que estaria provado que o cérebro, os neurônios em atividades elétricas e químicas geram a mente, a consciência, o espírito. E quando você para com o cérebro, desaparece a mente, desaparece a consciência, desaparece o espírito, some tudo. Muitas pessoas acham que a ciência teria provado isso, que isso seria um fato estabelecido. E a gente trabalha isso num capítulo mostrando que isso não é verdade. Primeiro, a ideia de que a ciência teria comprovado que só existe matéria no universo, isso é falso. E que muitos cientistas, inclusive os fundadores da ciência moderna, ao contrário, as pessoas acham que a ciência surgiu em oposição à visão espiritual da vida, contra uma visão religiosa, a favor de uma visão materialista, isso é completamente falso. Isso é outra fake news que é ensinado muitas vezes no ambiente acadêmico e mesmo nas escolas. Por quê? As pessoas que fizeram a ciência que a gente conhece, Francis Bacon, Galileu Galilei, Isaac Newton, Kepler, Pasteur, nenhum deles eram materialistas, e na realidade ao contrário, eles tinham uma visão espiritual da vida, e mais, eles diziam que o trabalho científico era um trabalho de louvor a Deus. Eles diziam o seguinte: se eu quero conhecer Deus, eu vou conhecê-lo também pelas suas obras. E como que eu conheço as suas obras? Estudando a ciência, estudando o mundo. Então eles se viam como louvando, glorificando a Deus através da ciência. Então isso é um dado bem interessante, que hoje em dia, inclusive, numa história da ciência de qualidade já se sabe. Bom, então primeiro, é falso que a ciência, os cientistas necessariamente tenham essa visão. E segundo, mas já está provado que o cérebro que gera a mente. Por exemplo, nós sabemos quais são os argumentos que se apresentam. Se eu tiver uma lesão no meu cérebro, por exemplo, uma doença de Alzheimer, por exemplo, eu começo a esquecer as coisas, minha personalidade muda. Ou se eu tiver uma lesão no cérebro, um acidente, eu posso ficar mais desinibido, agressivo, por exemplo, apático. Está vendo? Isso mostra que o cérebro é que está gerando na pessoa isso. Outros estudos que mostram, por exemplo, uma correlação entre quando eu penso no amor dos meus filhos, eu tenho uma ativação no meu cérebro, ou um aumento de ocitocina, e aí vai mostrar então que isso é que gera o amor dos meus filhos, aquela ocitocina ou aquela ativação cerebral. E isso é tido como uma prova cabal. Mas na realidade, isso é um dado muito importante, as pessoas que criaram a psicologia científica, que criaram a neurociência, como William James, por exemplo, o Wundt na psicologia, ou na neurociência, quem fez psicologia ou medicina estudou o homúnculo de Penfield, que é um homenzinho que, no cérebro lá, e aquela pessoa, o Penfield, que foi um dos grandes neurocientistas, ele também não era fisicalista. Por quê? Porque eles sabiam que o cérebro tem duas hipóteses. Ele pode gerar a mente, ou ele pode ser um instrumento para a mente se manifestar. Por exemplo, vocês estão vendo esse slide, ou quem está me vendo pela internet está me vendo no celular, no tablet, no computador. Quem está me vendo no celular, no tablet, no computador, tem duas hipóteses. Pode achar que eu estou dentro do celular, do tablet, do computador, que o tablet está gerando o Alexander, ou pode achar que o tablet é um instrumento que recebe uma imagem do Alexander que está em outro lugar. Agora, olha que interessante. Se eu fizer a comparação, o Alexander como sendo a mente e o tablet, ou o computador, ou o celular, como sendo o cérebro, olha que interessante. Se eu estragar os circuitos do tablet ou do computador, você não vai me ver direito. Vai haver correlação entre a ativação do circuito e a imagem do Alexander que vocês estão vendo. Mas nada disso prova que eu estou dentro do tablet. E que mesmo que você destrua o tablet, eu não poderia aparecer em outro tablet, em outro computador, em outro celular. Então, assim
é a mesma ideia do cérebro. Ou seja, essas evidências de lesão do cérebro ou de correlação, na realidade não provam nada de que o cérebro é a causa última. Provam só que o cérebro é importante para você ver, ter a consciência se manifestando naquele momento. Por isso, eu preciso de começar a pesquisar se há evidências realmente da mente, do cérebro, da mente, do espírito funcionando quando o cérebro não está funcionando. Então, cientificamente, como que eu consigo investigar a ideia de vida após a morte? Porque a ideia de vida após a morte sempre é tido como uma ideia religiosa ou filosófica. Como que eu transformo isso numa questão científica? Quando eu apresento evidências, mesmo que eu não consiga ver o espírito, a alma ou a consciência, mas se eu tiver evidência de ativação, de continuação da consciência, da pessoa, da personalidade, da sua memória, do jeito que ela funciona, depois que o cérebro não está mais funcionando, eu mostro que não é o cérebro que gera. Eu posso mostrar que essa consciência está além. E é justamente o que a gente vai conversar com vocês agora. Eu vou passar para vocês alguns exemplos de fenômenos que estão sendo estudados, que a gente discute muito bem, justamente sobre, que sugerem e mostram de modo bastante consistente de que a consciência é algo além do cérebro e ela pode sobreviver. Então, por exemplo, experiência fora do corpo, experiência de quase morte. Experiência fora do corpo é a pessoa chamada de desdobramento também, ou projeção astral, tem vários nomes para isso, em que a pessoa se vê fora do seu corpo e enxerga o seu corpo ali. Mas a pessoa com uma visão materialista do ser humano pode falar, mas isso é alucinação, a pessoa fica imaginando que ela está fora, ela se vê fora, mas isso é uma ilusão, uma imaginação, o cérebro dela que está gerando isso. Mas aí, e quando essa experiência fora do corpo acontece numa parada cardíaca, dentro de uma experiência de quase morte? Porque quando o cérebro não está mais funcionando, quando o coração para de bater, o cérebro para de receber glicose e oxigênio, que são os combustíveis para o cérebro funcionar. Quando o coração para de bater, em torno de 30 segundos o cérebro fica isoelétrico, ele fica sem atividade elétrica, porque ele se poupa, porque ele não tem mais energia para funcionar. Então começa, e a pessoa neste momento, numa parada cardíaca, ela pode ter essa vivência. E isso é muito diferente daqueles estados numa UTI, por exemplo, em que o paciente fica confuso. Chamamos de delirium, que é um estado confusional agudo. O indivíduo fica confuso, fica desorientado, na UTI acha que tem cobra, que estão perseguindo, que estão roubando, e não sei o que lá. E depois, quando ele melhora, ou o paciente não lembra nada do que aconteceu, ou quando ele lembra, ele fala, nossa, eu estava viajando, aquilo ali não tem nada a ver. É totalmente diferente de uma EQM, numa experiência de quase morte, em que o paciente fala, olha, não só aquilo é verdade, como aquilo é a coisa mais verdadeira que eu já vivenciei. Porque a pessoa se vê fora do corpo, ela tem uma sensação de percepção mais profunda da realidade da vida, uma avaliação da sua própria vida, o que ela fez, as coisas positivas e negativas, uma reavaliação, um balanço existencial. Ela encontra com chamados seres de luz ou com pessoas que ela conheceu que já faleceram, ela interage com essas pessoas, há outras coisas, e muitas vezes há um momento em que ela fala que é o momento dela voltar, tem alguma coisa que ela precisa voltar para completar. Lar de Frei Luiz está apresentando a palestra que você não assistiu. Lar de Frei Luiz volta a apresentar a palestra que você não assistiu. E tem os dados muito interessantes que se vai investigando essas pessoas ao longo de 20 anos, a memória, o relato da pessoa vai sendo estável. Diferente se fosse uma fantasia que ela poderia ir acrescentando, modificando, não. Pessoas tiveram uma EQM, se entrevistou agora. 20 anos depois, entrevista, e a pessoa descreve exatamente do mesmo jeito aquela situação. Mais estável do que outras memórias habituais da vida. Mas tem casos muito interessantes. A revista The Lancet, que é a melhor revista médica do mundo, publicou um artigo de um dos principais especialistas no mundo em experiência de casos de quase morte, chamado Pim van Lommel. É um cardiologista
que fez um grande estudo na Holanda com centenas de pessoas que tiveram parada cardíaca e retornaram, etc. E seguiu até 8 anos essas pessoas. E ele mostrou, inclusive, que comparando... Aqui a pessoa fala assim, e a pessoa fica... Nós sabemos que após uma EQM, uma experiência de quase morte, a pessoa tende a acreditar mais em vida após a morte, porque ela viu o que ela vivenciou. Tende a mudar os seus valores, valorizar menos a questão da matéria, competitividade, aparência, e valorizar mais aspectos de convivência humana, de altruísmo, etc. Mas muitos falam, mas é claro que a pessoa quase morreu e voltou, qualquer pessoa que teve uma parada cardíaca e voltou vai pensar na vida, isso é verdade. Mas nesse estudo que ele publicou na Lancet, que é essa primeira referência que está aqui, ele comparou pessoas que tiveram parada cardíaca e voltaram a viver, não tiveram EQM, e pessoas que tiveram parada cardíaca, EQM e voltaram a viver. A pessoa que teve parada cardíaca com EQM teve mais mudanças na sua vida do que aqueles que não tiveram EQM. Mais crença em vida após a morte. E, inclusive, interessante, a pessoa às vezes era materialista, não estava em nada, e aí ela modifica. Então ela tinha uma visão religiosa muito específica de como seria o após a morte, e ela modifica essa crença com base na vivência que ela teve. Bom, mas aí eu vou contar um caso para ficar mais interessante. Nesse livro, ele conta um caso de um indivíduo que estava andando pelas ruas na Holanda. E de repente teve uma parada cardíaca, teve um ataque cardíaco, teve uma parada cardíaca, e levaram correndo esse paciente para o hospital. Quando ele chega no hospital, o enfermeiro inicialmente o recebe, depois vem o médico e tudo mais, e eles veem que o paciente estava parada cardíaca, estava morto, ele estava cianótico, todo roxo, sem frequência cardíaca, parada cardíaca, e estava sem reflexo pupilar, a pupila não reagia à luz. Esse é um teste que a gente faz muito básico para ver se o cérebro está funcionando mesmo na fundação mais básica, em tronco cerebral. Se você dá a luz e não reage, é sinal que está tudo parado mesmo. E tentam reanimar o paciente, vão tentando reanimar e dar choque, dar adrenalina e massagem cardíaca, aquele negócio todo, e vai e volta. E eles quase desistindo, porque já tinha muito tempo e o paciente não voltava. Depois de quase 1 hora, eles conseguem que o coração reassuma o ritmo espontâneo. Claro, o paciente continua em coma, foi para a UTI, depois ele recupera a consciência, vai para a enfermaria. Quando ele está na enfermaria, chega um enfermeiro, e ele fala para o enfermeiro assim, você sabe onde está a minha dentadura? O enfermeiro olha para ele assim, como assim? Quando eu cheguei, eu me vi de cima, eu vi meu corpo, eu vi você e vi um outro médico, ele descreve o médico. Quando vocês foram me entubar, você viu que eu tinha uma dentadura. Você tirou minha dentadura, guardou numa gaveta, naquele carrinho cheio de pote em cima, que é o carrinho de parada. O enfermeiro ficou assim, porque era verdade. Ele era o enfermeiro e falou, mas esse paciente estava morto. Eu examinei esse paciente. Ele estava com pupila e midríase fixa, que não reagia, ele não tinha nada funcionando. Como que ele estava vendo? E aí ele começa a descrever outras coisas. Inclusive ele disse, teve 1 hora que eu fiquei muito nervoso, porque eu vi que vocês estavam desanimando e iam parar. E eu gritando, não para não, que eu estou aqui ainda. Eu estou aqui, não para. E tudo isso era verdade. Então, esses são exemplos que nós chamamos de percepção verídica. Não dá para falar que o paciente simplesmente alucinou, imaginou as coisas a posteriori, que teria condição, fatos muito específicos, que indicam, então, que efetivamente ele estava presente, consciente e descrevendo o que estava ocorrendo. Tá certo? Então esse é um exemplo, então, de continuidade cientificamente investigado de atividade da consciência. Existe um outro caso muito interessante também, eu vou falar rapidamente sobre as várias vivências, que são as aparições. Mas a aparição pode ser uma alucinação, a pessoa viu alguém e tal, tudo bem. Então eu vou contar um caso bem interessante, que foi documentado também, que é o caso do Chafin. O Chafin, ele tinha 3 filhos, e ele brigou com 2 deles. E escreveu um testamento renegando, deserdando 2 filhos e deixando todos os bens dele para um 3º filho. Ok? Muito bem. E aí, beleza. Os anos foram passando. Alguns anos depois, 14 anos depois, ele se arrepende do que ele fez e escreve um outro testamento, distribuindo igualmente os bens entre os 3 filhos.
A gente não sabe se ele ficou sem graça ainda de falar com os filhos, guardou aquele testamento e deve ter pensado, mais para frente eu registro isso no cartório. Só que nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Ele não esperava, sofreu um acidente e morreu subitamente. Não deu tempo de avisar para ninguém desse testamento novo. Ninguém no planeta sabia que existia esse segundo testamento. Então, o que a justiça fez? Distribuiu as coisas com base no testamento que estava no cartório. Deu tudo para o terceiro filho e deserdou os outros dois. Muito bem. Acontece que algum tempo depois, o pai começa a aparecer de noite para um dos filhos deserdados. O filho deve ter ficado meio assustado, o pai aparecendo no pé da cama dele. À noite ele começou a ver o pai várias vezes. E aí, depois de algumas dessas vezes, o pai aparece com um casaco, um sobretudo, e fala com ele assim: o testamento está no bolso desse meu sobretudo. E aí o filho acordou meio assustado, sem entender o que estava acontecendo, foi na casa da mãe. Onde está aquele sobretudo do papai, não sei o que e tal? Ela falou: não está comigo não, está na casa do seu outro irmão. Foram na casa do outro irmão, acharam o sobretudo. No bolso do sobretudo, que estava costurado, eles acharam um bilhete escrito com a mão, com manuscrito, com a caligrafia do pai, dizendo que o testamento está na Bíblia, da velha Bíblia do pai, no capítulo 27 da Gênesis. E o capítulo 27 da Gênesis é justamente um capítulo que fala de um conflito pai e filho, ligado lá a Jacó, Isaac, etc. e tal. Talvez o pai tenha lido, refletido sobre aquilo e fez. E aí foram achar a Bíblia na casa da mãe. E estava dobrado no capítulo 27 um Novo Testamento mesmo, manuscrito, com a caligrafia do pai, distribuindo os bens. E depois foi levado na justiça, foi validado por mais de 10 testemunhas essa caligrafia. Então, ou seja, o que é isso? É um fato, ou seja, uma aparição que poderia ser uma alucinação do cérebro, mas é estranho ser uma alucinação do cérebro porque ela traz uma informação que ninguém sabia. E é compatível com a vontade do pai. Quer dizer, aquela mente, aquela consciência, se ela sobrevive, ela gostaria muito de reparar uma injustiça que ele próprio teria feito. Ele age com esse objetivo, com essa intenção, e traz uma informação que ninguém mais tem. Então essa é uma outra linha de pesquisa, de evidência de vida após a morte. Existe também uma terceira linha de investigação. Isso é um dado importante. Há muitos outros fenômenos que são sugestivos de sobrevivência da mente, da consciência. Mas para o livro, por ser um texto focado na questão acadêmica e científica, nós nos ativemos apenas aos fenômenos que foram muito bem estudados do ponto de vista científico, em que há muitas publicações científicas nas melhores revistas do mundo. Esse é o nosso objetivo. E aí, vamos falar um pouquinho sobre a mediunidade. A mediunidade, a gente sabe também, é um fenômeno também universal. Como eu já falei, nenhum destes fenômenos que a gente está estudando é propriedade de nenhuma religião. São experiências humanas, universais, que sempre existiram. E, claro, alguma religião pode enfatizar mais uma coisa do que outra. Por exemplo, o espiritismo enfatiza mais a mediunidade, às vezes o budismo enfatiza mais lembranças de vidas passadas. Cada um vai enfatizando coisas diferentes, mas são experiências humanas, universais, que sempre existiram. E hoje em dia há estudos, esse primeiro que a gente cita, protocolos triplo cegos. Em que é isso? Porque uma crítica que se faz é o seguinte: na realidade o que o médium fala são coisas genéricas. Ou o médium frauda, ele pega a informação da pessoa na rede social, não sei o que lá, e frauda. Ou então, o argumento, o médium mesmo de boa fé, ele entra num transe, o seu inconsciente começa a fabricar uma pseudo-personalidade, uma falsa personalidade, e as pessoas acreditam, e a pessoa que está enlutada, que perdeu um familiar, acredita em qualquer coisa e ela acaba aceitando. É esse aqui, o argumento. Não há dúvida que pode existir fraude, não há dúvida que pode existir inconsciente, que pode um enlutado aceitar coisas que não são muito rigorosas, tudo isso é verdade. Mas sempre a nossa questão é: será que isso explica o total dos fenômenos ou não? E aí nós vamos trabalhar exatamente com isso. Então há estudos triplo cegos em que acontece o seguinte: porque esse argumento também, aí tem um médium
vem uma pessoa perguntar para o médium sobre alguém falecido. Mas isso é interessante, nesse protocolo, a pessoa que vem falar com o médium não conhece o falecido, é um pesquisador que não conhece o falecido, ele não pode dar dicas para o médium. E o médium faz a comunicação dele, sem ter nenhum tipo de outro feedback, porque o pesquisador não sabe nada. Depois, o familiar recebe a comunicação que era para o parente dele, e mais 4 outras comunicações de outras pessoas falecidas, mas do mesmo sexo e idade aproximada, sem os nomes das pessoas. E aí o familiar tem que escolher entre essas 5 comunicações, a dele e 4 controles, de modo cego, por isso que chama tríplice cego, de modo cego, qual que é a dele. E os estudos que fizeram isso mostram que o médium tem muito mais chance de pegar a sua comunicação correta, o médium não, o familiar, sugerindo que só o acaso ou a fraude não poderiam explicar isso. Mas nós fizemos, em Juiz de Fora, orientamos um pós-doutorado de uma professora aqui da UFRJ, a Márcia Gomide, em que nós fizemos um protocolo de investigação com médiums também. Nós selecionamos 140 pessoas enlutadas recentes em Juiz de Fora, e selecionamos 3 médiums de várias partes do Brasil, que nunca tinham ido em Juiz de Fora, e sob situações extremamente controladas, a gente permitiu que o médium tivesse algum contato com o enlutado, o familiar, e depois vimos que informação foi passada, e se o médium era capaz de produzir informações além do que aquelas que foram passadas ali, e que não poderiam ser inferidas disso. E aí a gente acabou de publicar esse artigo, que faz parte desse pós-doutoramento, que é o seguinte: é sobre o menino Vitor. Vitor é um pseudônimo, né, para garantir o sigilo. O Vitor faleceu de leucemia aos 12 anos incompletos, em 2018. Nós fizemos a pesquisa em 2019. Aqui estão os pais e o médium. Então o médium teve alguma interação inicial com ele, e nessa interação foi tudo filmado, tudo que foi conversado foi anotado. Tá? O médium não tinha acesso à rede social, ao celular, a nada, ele ficou com a gente, ele ficou monitorado 24 horas, o tempo todo da pesquisa. Então ele falava coisas aqui e depois ele foi direto psicografar. Então a gente foi vendo o que aconteceu. E o que aconteceu? Isso foi interessante. O médium ao todo, no meeting, o encontro, a conversa, e letter, a carta. Ele produziu 57 itens de informação que a gente fala. Por exemplo, eu vou falar aqui, quer dizer, a questão de andava na garupa de uma moto, ou ele falava que o tio José. Então, informações verificáveis, 57 informações verificáveis. Só que nós excluímos tantas informações que foram passadas de alguma forma. Por exemplo, ele faleceu jovem, isso não é uma informação que já foi passada. Ou, por exemplo, de que, ele gostava de videogame. Bom, um menino de 11 para 12 anos gostar de videogame não é muita vantagem. Então, a gente tirou tudo isso. Então, tirando as informações que já tinham sido passadas, ou as dedutíveis, sobraram 30 informações. 30 informações passadas ou naquela conversa ou na psicografia, que não haviam sido passadas e que não eram facilmente dedutíveis. E eu vou dar alguns exemplos para vocês. Ele começa, assim que começa aquele encontro dele com os pais, ele disse que estava sob influência do Vitor, e ele começa a falar assim: por que eu me vejo na garupa de uma moto? Eu me vejo numa moto, o que é isso? A gente vai descobrir que o que aconteceu foi o seguinte: o garoto estava internado numa leucemia, num quadro terminal. Os médicos deram uma alta para ele passar os últimos momentos em casa antes de fazer a última internação para cuidar dele até o óbito mesmo. E aí eles foram para uma chácara. E o menino, apesar de estar muito doente, ele era muito alegre, muito brincalhão e tudo mais. O pai resolveu ensiná-lo a andar de moto nesse período. E no final, de fato, ele aprende a andar de moto. E a família lembra é a última lembrança alegre que eles têm com ele. O menino andando de moto e gritando, e andando de moto para um lado e para o outro. Então é a última grande memória alegre que eles têm. Depois o médico pergunta: não sei porque eu estou vendo Rosa, quem é Rosa? E aí os pais contam que durante as internações havia uma coincidência muito engraçada. Havia múltiplas pessoas que cuidavam dele, que tinham o nome Rosa, Rosinha, Rosinilda, eram a faxineira, a copeira, a enfermeira, uma médica,
Então ele se fazia brincadeira que ele era cercado de rosas, havia muitas rosas na vida dele. Depois dessa conversa, ele começa a psicografia. E na psicografia ele começa, a primeira frase é assim: meu pai e minha mãe, para destravar Vito, mas dessa vez a gente não precisa mais de senha para se amar, para se falar. A gente vai descobrir que Vito era a senha dos computadores da internet da casa. Eles usavam esse código Vito para todas as senhas da casa. Depois, e ele fala assim, escreve na carta: e sempre que eu posso eu faço brincadeiras. Frozen, batam palminhas. Não dá pra... Frozen a gente lembra do desenho, né? Do Frozen, né? Let It Go e tal. E aí, mas você fala assim, mas batam palminhas, não entendi. E aí a família conta que ele era muito zoeira, muito brincalhão. E quando ele queria zoar um colega, em vez de falar assim, seu franguinho, ele falava assim, Frozen, e batia palminha. Ou seja, ele conta uma coisa muito peculiar dele. E por fim, ele desenha um carro. E depois fomos na casa dele, e tinha dezenas de desenhos de carro, aquele do lado colorido é um desenho, e ele costumava dar até para a equipe médica, para todo mundo, carros. Então são exemplos de dados muito precisos, que não dá para dizer que é uma coisa casual, aleatória, que a pessoa simplesmente fantasiou, ou alguma coisa nesse sentido, mostrando que aquela consciência com a memória e com o seu estilo de personalidade se mantinha. Então esse é um dado. E por fim, a gente vai comentar um pouquinho, muito rapidamente, eu tenho 5 minutos, sobre as memórias de vidas passadas. A gente publicou também recentemente um artigo, que é esse aqui, sobre os casos documentados cientificamente de pessoas que alegam lembrar memórias de vidas passadas. Há mais de 2.500 artigos, 2.500 casos documentados, e eu vou contar um caso rapidamente para vocês. Essa é a Purnima. A Purnima, ela mora no Sri Lanka. Quando ela tinha 3 anos de idade aproximadamente, ela teve um acidente, um atropelamento, alguém morreu atropelado na vizinhança dela, ela nem conhecia a vítima, mas ela ouviu os pais conversando, ela falou, nossa, que coisa horrível, quem atropela o outro é muito mal, atropelamento, como é que a pessoa fez isso? Os pais acharam estranho e ficou por isso mesmo. Pouco tempo depois, estava passando na televisão um templo. E aí, um templo quelânico, um templo famoso lá no Sri Lanka, ela falou, eu já morei lá. E eu morava atrás dali, tinha um rio, eu morava ali atrás, eu fazia incenso. Eu fazia incenso de marca Ambika e Getapicha. Essas marcas de incenso não existiam onde ela morava, a mãe achou que ela estava viajando. E eu estava indo vender incenso de bicicleta, quando um carro passou em cima de mim, um carro bem grande por cima de mim, e eu morri e vim parar aqui. Isso a criança começou a falar. E eles foram investigar efetivamente, na outra cidade, foram lá em Quelânia, acharam que atrás do templo tinha um rio, atrás do rio tinha um fazedor de incenso. Conversaram com ele e ele falou que de fato ele tinha um cunhado que junto com ele fazia incenso de marca Ambika e Getapicha. Quando a menina foi levada para lá depois, ela olhou assim e falou, mas vocês mudaram o envelope, porque não era esse não, né? E de fato eles tinham mudado. Depois ela descreveu como é que fazia incenso e perguntaram para ela se ela tinha uma marca de nascença, e ela tinha. Vocês vão ver uma mancha branca aqui embaixo da costela. E conseguiram obter a laudo de necrópsia do fazedor de incenso. O fazedor de incenso morreu com um caminhão passando com uma roda aqui nessa região, com fratura da costela que perfurou baço, fígado e pulmão. Ou seja, exatamente a lesão fatal dela é justamente a lesão fatal do fazedor de incenso é compatível com o local da marca de nascença que essa menina tem. Então, isso é bastante típico. Há muitos casos, efetivamente, que muitos desses casos de lembrança de vidas passadas, não só a criança tem reações emocionais, fobias e tudo mais, relativo à morte, ao padrão de morte da alegada personagem anterior, como também podem ter marcas de nascenças. Há mais de 300 casos nesse sentido. E aí, para finalizar, a grande questão é o seguinte: a gente tem que olhar o conjunto de evidências. Em ciência, a gente junta um monte de evidências de várias formas e tenta entender. Então, o que a gente tem? A gente tem esses vários fenômenos. Uma explicação seria a fraude. Claro que pode existir fraude. Mas em muitos desses casos, claramente a fraude foi excluída, como na pesquisa que a gente realizou, por exemplo. Acaso, pode ser um acerto casual? Pode, mas tudo o que a menina Purnima falou, tudo o nó da dentadura, o caso do testamento, quer dizer, não dá para forçar que é
acaso, ou seja, a hipótese mais plausível a uma convergência de evidências de pesquisadores de várias partes do mundo, de várias áreas, pesquisando vários fenômenos, desde criança assim começam a falar, 3, 4 anos, de vidas passadas, até experiência de quase morte em paciente que tem parada cardíaca, pacientes terminais, experiência de final de vida, experiências mediúnicas, todas sugerem de modo muito consistente, com uma explicação mais plausível e mais simples, a sobrevivência da consciência. Então esse é basicamente a ideia geral, o panorama que a gente dá. Tem muito mais coisa que a gente poderia estar falando, mas o tempo me aperta aqui e eu quero ser fiel aí ao tempo. Então, ou seja, essa é a ideia, quer dizer, dar esse panorama e trazer para as pessoas do ambiente religioso, do ambiente científico e da população geral o que existe sobre o tema. Porque todo mundo tem uma opinião sobre a vida após a morte, mas quase ninguém estudou realmente o que tem de pesquisa e de evidência sobre isso. E felizmente, a gente está apresentando esse trabalho em múltiplas universidades, tivemos em várias universidades pelo Brasil, muitas das principais universidades. A mídia também tem coberto bastante esse material, tido um grande interesse da população sobre isso, Na Folha de São Paulo, foi o artigo mais visto do dia da Folha de São Paulo, uma entrevista mais vista na CBN. Então, tem tido um grande interesse acadêmico e científico. E quem quiser também acompanhar mais as pesquisas que a gente realiza, eu deixo aqui nossas 2 redes sociais, alex.nups, Instagram ou Facebook. A gente está sempre colocando pesquisa, eventos de divulgação de trabalhos de pesquisa. E também a gente tem um canal no YouTube do nosso grupo de pesquisa na universidade, o NUPS. Chama TV NUPS, há 300 vídeos de mais de 80 pesquisadores líderes no Brasil e no mundo sobre ciência, saúde e espiritualidade. Então fica aí a dica também para vocês e eu agradeço muito a oportunidade. Um bom dia a todos. Lar de Frei Luiz apresentou a palestra que você não assistiu.